Fala galera, tudo tranquilo? Vamos com tudo para mais um resumão do Vitão e o papo é sobre fotossíntese, um papo tão importante que terei que fazer 2 vídeos, por mais que seja resumido. Mas galera, dá um desconto aí, é um resumão, continua sendo, mas os meus resumões são totalmente focados na resolução de exercícios. Só nessa aula faremos 10 exercíciozinhos e vocês vão ver que com uma explicação bem basicona, a gente vai fazer questões de tudo quanto é vestibular desse país, inclusive o nosso queridíssimo Enem, beleza? Então, galera, né, aqui o papo é trabalhar focado nos exercícios. Maravilha? Então eu tenho que provar exatamente que com um pouquinho a gente consegue fazer um muitão. Maravilha? Então essa é a ideia, galera. Se inscrevam aí no canal para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que estão rolando no Quibio, ok? Pô, meu irmão, o canal tá voando, 2021 começamos com tudo, cara. Muita visualização, muito comentário, não deixe de mandar os comentários se estiver te ajudando, ou se tiver te ajudado em alguma prova, manda, pô, Vitão, ajudou esse vídeo, pô, foi bacana. Cara, isso é importantíssimo pra gente. Pra gente que tá fazendo aqui conteúdo, meu irmão, com uma intensidade enorme, é muito bacana saber, tá, que tem um retorno. Maravilha? Show de bola? Então, segue a vinheta. Pronto, galera, vamos lá falar de fotossíntese. Esse fenômeno, pô, importantíssimo. A gente vai ter que trabalhar nesse primeiro tópico, ó, com a nossa queridíssima, né, equação, tá? É simplificada, essa aqui é a simplificada que eu trouxe para vocês. E trouxe aqui um cloroplastim, porque não tem jeito, a gente vai ter que falar, tá? Então lembre o seguinte, cara, nessa equação que ela é simplificada, mas que é o que tem um de mais importante, a gente conceitua a fotossíntese aqui, ó, fazendo a leitura dela. A gente está reagindo compostos inorgânicos na presença dela da luz, ok? E transformando em matéria orgânica. Só que de lambuja a gente tem aqui o oxigênio, tão importante para a nossa vida, beleza? Então lembra quando a gente caracteriza principalmente, né, as algas, né, as plantas, a gente está falando de, né, organismos que são fotossintetizantes, então por isso eles são autotróficos, produzem o próprio alimento. Então quando você bate o zóio, né, numa sequoia de quase 120 metros de altura, tudo que tem ali é produto do que ela mesma produziu, beleza? Coisa de louco, né? Então pensem nisso, as plantas, elas, né, que produzem tudo que tem ali, né, no corpício dela. Agora, né, fiquem super ligados. Planta também tem mitocôndria. As células das plantas também têm mitocôndria, galera. Fiquem ligados aqui, ó, que nessa minha célula vegetal tem, ó, mitocôndria, ok? E tem o nosso queridíssimo cloroplasto, que, pô, vai ser o foco, né, da aula de hoje, porque é ele sim o responsável aí pela fotossíntese. Tranquilo? Então, galera, fiquem super ligados nesse papo, porque aí a gente já faz até um link, né, com aquela ideia, né, de Amazônia, pulmão do nosso planeta. A gente tem árvores de grande porte, por mais que produzam, sim, né, façam muita fotossíntese, mas eles consomem muito também, beleza? Tudo relacionado ao metabolismo, né, gente? Lembra que o metabolismo é um conjunto de reações de um organismo. Então, se a planta ela é muito grande, ela tem uma demanda também muito grande por oxigênio. Maravilha? Tranquilo? Isso é um papo que eu vou deixar muito mais lá para o lado da ecologia, quando a gente for falar de produtividade primária, bruta, líquida, ok? Mas é uma ideia que dá para linkar aqui, pô, perfeitamente, tá? Mas como é que a ideia é resumão e a gente direcionar mais ao processo da fotossíntese, eu não vou falar tanto agora. Show? Tranquilo, gente? Então, galera, se liguem, né? A gente tem aqui a equação, ok? Classicona. Agora, não posso deixar de relacionar, né, que a reação inversa, ó, a reação inversa, vou botar aqui o vermelhinho, tá? Tá caracterizando o quê? A respiração, beleza? Então, né, respiração vai ser o consumo de matéria orgânica, ó, na presença do O2, tranquilo?
Esse balanço, gente, está muito relacionado às concentrações, né? Também de CO2 e do próprio oxigênio na nossa atmosfera. Então isso é bem importante a gente estar destacando, porque enquanto, né, os vegetais, as algas, né, bactérias também fazem fotossíntese, a gente tem que botar aqui, ó, na conta, né, principalmente, né, dos animais, normalmente vem atrelado aos animais, mas lembrem que, né, os protozoários de maneira geral, os próprios fungos também, pô, tem uma cacetada de organismo que não faz fotossíntese, sim respiração, somente respiração. Show de bola? Então isso vai ser muito direcionado nos exercícios. Tranquilo? Então fiquem ligados na célula vegetal, que célula vegetal tem cloroplasto e mitocôndria. Tranquilão? Então vamos seguir aqui já, cara, fazendo os exercícios e tudo mais. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, que a gente comentou, que é o CO2, não é isso? Ora se encontra em sua forma orgânica, que é o nosso queridíssimo C6H12O6. Beleza? Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ok? Então aqui todo mundo, né? Tudo bicho, tudo animal, ok? Ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica, beleza? Em qual grupo de orgânicos ocorre essa transição? E aí, gente, quem faz fotossíntese? Então, né, pensem no fitoplâncton, né, nas algas. Maravilha? Então, só para a gente, meu irmão, né, fazer os links precisos aqui, importantíssimos, porque fotossíntese vai ser muito relacionado aqui à nossa queridíssima, né, ao nosso queridíssimo ambiente marinho, principalmente o marinho, tá? Mas lembrem que micro-organismos que não vencem a corrente, vivem aqui, ó, né, boiando numa boa, tomando a cervejinha, pegando um sol, né? Aqui a gente está falando de plâncton. Beleza? Então, plâncton que se subdivide em fito e zooplâncton. Fitoplâncton, as microalgas, ok? Zooplâncton, os microanimais, beleza? Então, fitoplâncton, de fato, né, são aqueles caras que vão aproveitar bem, né, o solzinho aqui e vão fazer fotossíntese. Show! Maravilha, letra A, muito fácil. Né? Aí, galera, o procedimento experimental abaixo ilustrado foi sugerido por Joseph Presley, Elvis Presley, quase. Né? A partir da análise desse experimento, o cientista chegou à conclusão de que, repare só, né, a velhinha aqui está representando ela apagada, né, gente? Estava acesa e aí apagou. Isso quer dizer o quê? Para vocês que adoram química ou se adoram, Vitão, né? Lembrem que para fazer queima tem que ter oxigênio na jogada, ok? Se baixar oxigênio, não queima, a velhinha apaga. Né? Se não tiver oxigênio, o ratinho que, meu irmão, infelizmente vai morrer. Então, para a gente manter o ratinho vivo, a gente bota uma plantinha aqui que faz fotossíntese, ok? Então, enquanto o nosso queridíssimo animal, né, ele faz o que, galera? Ele pega a matéria orgânica, ok? Ó, C6H12O6, a nossa glicose, e com O2 ele não produz, galera, ele não vai produzir exatamente o que? O CO2 e a água. Agora, qual é a relação que a gente tem que fazer da planta? Que é exatamente o oposto. Né? Ela vai pegar o CO2 junto com a água, se bater aqui uma luzinha, aí, filho, não tem jeito, faz fotossíntese. Maravilha? Então, o bichinho fica vivo aqui. Então, a partir da análise desse experimento, o cientista chegou à conclusão de que, então esse é um experimento, gente, para provar a fotossíntese, né? As plantas foram capazes de renovar o ar. Pô, tá bacana essa, vamos marcar aqui, ó, possível, né? O vidro impediu a passagem de raios luminosos? Não, não foi, né? O bicho de vidro, pô, transparente, tô vendo que tudo tá aqui dentro, né? O rato morreu por causa da ausência de
alimentos. Não, não foi essa a ideia. O rato estava bem alimentado demais. E a movimentação do ar apagou a vela com a colocação do vidro. Não, gente, não foi, né? A ideia de fato é o quê? Que a gente tem um equilíbrio aqui com a plantinha junto com os animais, né, na manutenção desses gases importantes aqui. Beleza? Então realmente ficou letra A. Show! Então, maravilha. Outra forma bacana, ó, UF 2016, gente, ó, pegando aqui vestibulares bem das antigas, ó. Em apenas 12 meses foi derrubado 1,3 bilhão de árvores na Amazônia, o equivalente a 0,7% da floresta. Apesar de chamar de o pulmão do mundo, à noite a Amazônia respira e consome oxigênio. É o papo que a gente deu lá no início, como os animais que moram ali. Experimentos clássicos demonstraram que as plantas são capazes de fazer fotossíntese, representada pela forma C6, CO2 mais 12H2O na presença de luz, ok? Dando aqui a matéria orgânica, olha aqui, ele botou a completa, ó. A gente só tinha feito a simplificada, né? E O2. E produzir oxigênio. Um experimento em que foram utilizados ratos e ou plantas na presença ou não da ausência de luz foi realizado em um ambiente hermeticamente fechado para mostrar a relação entre a produção e o consumo de O2. Então a ideia é muito semelhante à questão anterior, só que, gente, pensando em Enem, a gente tem que pensar em gráficos. Então por isso que eu trouxe uma questão aqui com gráficos, para vocês, né, treinarem bastante a leitura deles. Então assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a concentração final de O2 nas diferentes condições experimentais. Dado, a linha tracejada nos gráficos representa a concentração inicial de O2 nas diferentes condições experimentais. Ok? Então aqui eu tenho rato e luz. Galera, eu tenho que pensar, lembrando, ó, a linha tracejada é oxigênio, ok? Na concentração inicial. Se eu só tenho rato e luz, eu tenho que pensar na quantidade de oxigênio menor do que o inicial. Concorda comigo? Não tenho ninguém que renove, né, o oxigênio. Então eu já poderia descartar aqui, ó, esse gráfico e esse último gráfico. Tá? A galera que está abaixo tá bonito. Planta e luz. Bom, se só tem planta e luz, né, eu tenho que caracterizar uma taxa de fotossíntese acima da respiração. Lembrando que tem respiração, mas está acima. Então eu tenho que pensar numa quantidade, né, de oxigênio maior do que o inicial. Então a A está ok, a B está ok e a D não está ok, está abaixo. Então já cortamos aí bastante coisa, ok? E planta mais rato sem luz. E galera, sem luz vai fazer fotossíntese? Não. Então eu tenho que esperar a quantidade de oxigênio menor do que a inicial. Então aqui na B está maior, então a gente tira a B, fica com a A. Né? Repare que ele botou planta, rato e luz, né? Aqui ele tendenciou que é um pouquinho maior do que o normal, não tem problema. A gente, né, não sabe que planta que está, se a taxa realmente vai ser maior do que, né, a taxa de respiração, mas em princípio ele colocou aqui, eu não poderia considerar certo ou errado. Beleza? Tranquilo, gente? Maravilhindo, né? Então, seguindo aqui o fluxo, mais uma questãozinha, luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. É um espetáculo. O trecho acima pertence a uma música do cantor Caetano Veloso, traduzindo um processo biológico muito importante realizado pelas plantas e essencial para a sobrevivência das mesmas. Sendo assim, o nome do processo e a equação química simplificada do processo estão representados, respectivamente, na alternativa A. Então, galera, repare o seguinte, você está falando da luz do sol, está falando que a folha, né, traga e traduz. Meu irmão, eu estou pensando em fotossíntese, beleza? Então, fotossíntese só poderia ser a A ou a C. Só que na A, ele botou a matéria orgânica como reagente. Não, filho, não pode ser. Então, realmente ficou C de cuscuz.
Beleza? Tranquilo? Então, maravilha, gente. Então, se liguem aí, primeiro tópico, né? Essa parte aí de equações, né? Ficar ligado nesse lance, né? Plantas, algas, né? Algumas bactérias fazendo fotossíntese, né? Os animais, principalmente eles, né? Que são relacionados nas questões como o ratinho aí que vocês viram, né? Fazendo respiração, estão consumindo o que é produto na fotossíntese. Beleza? Show de bola. Agora vamos lá para a fotossíntese, pô, fenômeno bonitão. E eu já botei aqui um resuminho, tá? E eu vou ampliá-lo, tá? De maneira também bem simplificada. Show? Então reparem só, galera. O nosso cloroplasto, ele é organizado, tá? Para a nossa vida aqui de vestibulando em duas situações principais, ok? Os tilacoides, ok? Que é onde rola a fase clara, ok? Tilacoides, ok? Então vou até botar um tracejado aqui, ó. Vou botar um tracejado aqui para a gente caracterizar. Tilacoides, a fase que a gente chama de fase clara ou fotoquímica, ok? E a gente tem o estroma, que é a região que preenche o nosso queridíssimo cloroplasto, ok? E aí a gente chama de fase química, ok? Porque ela não depende da luz. Então lembrem que a fase escura ela acontece tanto com, tanto sem luz, beleza? A fase clara, essa precisa de luz, beleza? Ó, essa precisa de luz. Então vamos lá. Matéria-prima para a fase clara, pensem no NADP, né, mais com H+, beleza? E o ADP com um outro fosfatinho. Então isso aqui, gente, é a matéria-prima para fotossíntese, beleza? E mais quem? A água, tá? A água. Galera, quando a gente fala da luz, né, lembra que, pô, vocês na física, quando vocês pegam lá, né, a parte de ótica, tudo mais, aquele espetáculo, né, a gente, né, fala aí dos comprimentos de onda e lembrem que, né, da luz, a clorofila, que é o pigmento, né, responsável aqui, ó, por absorver, né, vamos botar assim, né, a luz, ok? Ela vai preferenciar, né, quais comprimentos de ondas? Aquelas que equivalem à coloração vermelha, ok? E azul, beleza? Tranquilo? Show de bola. Hoje eu não vou ficar falando muito de fotossistema 1 e 2, vou dar uma palhinha sobre isso aqui de forma razoável para vocês entenderem esse esquema. Esse esquema, gente, ele resolve 90% das questões. Tem bastante vestibular aí que ele, meu irmão, ele acaba entrando em ideias bem mais específicas, ok? Nessa aula de hoje, por exemplo, eu não vou falar de plantas C3, C4 e CAN, beleza? Isso é uma aula mais específica. Show? Tranquilo? Então, para vocês, né, não ficarem aí, tá, cadê? Calma, filho, vai ter essa aula ainda, tá? Então aqui, ó, na simplicidade da vida, o que rola nas reações de claro, ó? Vamos lá. Eu vou botar aqui a clorofila. Deixa eu botar aqui o título, que são os fenômenos, ó, matéria-prima e fenômenos da fase clara. Vamos botar aqui, ó, fotofosforilação. Então, o que acontece na fotofosforilação, Vitão? O papo é o seguinte, meninos. Ó, eu tenho a clorofila A, tá? Clorofila A. E eu tenho a clorofila B. Deixa eu botar aqui a B primeiro, tá? A clorofila B, quando ela recebe luz, não tem jeito, cara. A clorofila, ela sofre essa luminosidade, essa energia, e essa energia é transferida, tá, para os elétrons, beleza? Olha um eletrinho aqui, ó, bem energizado, maravilha? Tranquilo. Só que esse elétron, ele cai numa cadeia de citocromos. Caraca, Vitão, já ouvi esse papo de citocromo alguma vez na minha vida? Sim,
Você ouviu em respiração, na mitocôndria, né? Lembra lá das cristas mitocondriais que tem citocromo. Pois é. Então, olha que loucura, gente, né? Esses elétrons, eles caem numa cadeia de citocromo, beleza? Só que aí que está o grande lance. Esses elétrons, eles vão cair, ó, e vão produzir ATP. Ave Maria, Vitão, né? ATP da igual da mitocôndria. Exatamente, filho. Só que aí a maldade, ela vem e vocês não vão deixar que ela derrube você, porque vocês são aluno agora do Vitão aqui, pô, internet. Então vocês anotem aí, botem no post-it, post-itinho cabe, tá? Botem o seguinte, mitocôndria e cloroplasto produzem ATP, beleza? Porém, entretanto, todavia, somente mitocôndria tem saldo de ATP. Repare que no nosso esquema aqui, ó, o ATP está aqui, ó, na meiuca, beleza? E o ATP ele está sendo, ó, apontado agora para as reações de escuro, beleza? Fase escura. E aí que está o grande lance. Todo ATP produzido na fase clara vai ser utilizado na fase escura, beleza? Então rola um lance de dependência aí que eu vou botar numa questão linda para vocês, beleza? Tranquilo? Então, galera, o que acontece? O elétron, no caso da eletroclorofila B, ele não volta para a clorofila B, ele vai lá para a clorofila A. Putz, Vitor. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a fotofosforilação, ó, já que produziu ATP, ela é acíclica, porque ela não volta, beleza? Ela não volta. Então aqui a fotofosforilação é acíclica. Ah, Vitão, quer dizer que tem acíclica? Deve ter, né? Se estamos falando da acíclica. Olha aqui, ó, a clorofila A, ela também emite elétron. A luz, meu irmão, ela está incidindo na clorofila B e na clorofila A. Só que aqui os elétrons vão cair também numa cadeia de citocromo, aquela coisa toda, mas eles voltam, ok? Para a própria clorofila A. Ah, Vitão, então aqui também tem produção de ATP. É, cara, produz ATP pra caceta. Para vocês terem ideia, são algo em torno aí de 18 moléculas de ATP. É ATP para chuchu. Só que lembrem, ATP da fotossíntese vai ser o que, galera? Utilizado na fase escura, ok? E aí, a gente chama isso aqui de fotofosforilação o quê? Cíclica. Beleza? Tranquilo? Só que, gente, eu tenho problemas da vida, lógicas da vida. Adoro relacionar lógicas da vida com vocês. A clorofila B, ela emitiu elétron, esse elétron foi para a clorofila A. Eita danado! Né? O que acontece? Pode a clorofila B ficar emitindo elétron? Vai emitir elétron infinitamente? Pô, até pode. A não ser que ela o quê? Repõe esses elétrons que estão sendo emitidos. Esse é o papo. Então a gente tem uma forma de repor esses elétrons. Como, Vitão? Com ela, a nossa queridíssima água. A água, olha só que loucura, ela na presença de luz, ela quebra em que, Vitão? Em 2 eletrim, ok? Mais 2H+, mais quem? Oxigênio. Puta merda, agora eu entendi, Vitão. Então isso aqui a gente chama de fotólise da água. Foto, porque tem luz, e pô, você está quebrando a água. E aí esses elétrons, galera, é quem repõe, né, os elétrons da clorofila B que foram emitidos. Então, isso aí, meu irmão, vai se repetindo, se repetindo. Beleza? Tranquilo, gente? Agora, querem uma questão assim, meu irmão, ela é mais velha que o rascunho da Bíblia? É o cara dizer para vocês que ele vai marcar o oxigênio da água, ok? O oxigênio da água, e ele vai perguntar em qual produto da fotossíntese esse oxigênio vai ser encontrado. E você vai ter que responder na molécula de O2. Ah, Vitão, repare que o O2 é produto da quebra do H2O. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Né? Posso até balancear aqui para ficar bonito se vocês gostam de química. Show? Pronto. E eu tenho um outro problema, porque na verdade, ó, a clorofila B a gente resolveu, né? A gente forneceu elétron para a clorofila B. E a clorofila A, Vitão? A clorofila A ficou aqui, ó, cheio de elétrons, porque os elétrons estão vindo
e os elétrons que ela mesma emite voltam para ela. Ah, vamos resgatar esse excedente de elétrons. Como, Vitão? Com o NADP mais H+, mais esses elétrons, ok? Produzindo o quê? NADPH. Pronto. Então agora a gente tem aqui, ó, NADPH2. Então repare que os produtos da fase clara, ok, vão ser matérias-primas para fase escura. Rola uma dependência. Beleza? E na fase, então, ó, só para recapitular, fase clara, matéria-prima, ADP e NADP+. Show? Né? E água. Luz vai fazer o quê? Fotofosforilação e fotólise da água. Produtos da fase clara, ATP e NADPH. Beleza? Pronto, rolando tudo nos tilacoides. E a fase escura, Vitão? Fase escura, a gente vai pegar matéria-prima, ATP e NADPH, ok? E vai utilizar, galera, né? Vai ter o fenômeno, né? A gente relacionou aqui os fenômenos da fase clara. E na fase escura, tá? Na fase escura a gente tem o que chamamos de ciclo, ok? De Kelvin-Benson, que hoje é muito mais chamado de ciclo, né, das pentoses, ok? Deixa eu botar aqui, ó, das pentoses. Maravilha, Vitoca. Então existe uma substância que eu sugiro que vocês saibam, tá? Que é a ribulose de fosfato. Se lembrar de ribulose, eu já estou feliz pra caramba com vocês, ok? Que é a pentose que a gente tem que caracterizar. Maravilha? E essa, se é um ciclo, né? Uma reação em que, de fato, a gente vai ter aqui, ó, tá? Como matéria-prima o CO2, opa, ele que reage, ó, com a ribulose, aí vai formar muitos compostos aqui que eu não vou perder muito tempo, tá? Tem aldeído fosfoglicérico com 3 carbonos, a gente vai falar muito disso ainda na aula de planta C3, C4 e CAN, ok? Mas o mais importante para a gente é saber que nesse ciclo a gente tem como produto também nada mais nada menos que ela, a nossa queridíssima, o que é? Né? Glicose ou matéria orgânica, caso você queira relacionar mais amplamente. E se você marcar esse carboninho aqui, ok, do CO2, a gente vai achar ele aqui na glicose. Beleza? Tranquilo? Pronto, galera. Então, fase escura rolando no estroma, beleza? Lembra que, ó, o nosso queridíssimo cloroplasto, tá? Ele tem também uma bicamada, tá? Ele tem aqui as lamelas, olha que beleza, tá? Olha que beleza. E aí, cara, né, estão aqui os tilacoides, ok? Que são esses pratinhos, né? Lembra que o conjunto de tilacoides a gente chama de grânum. E a substância que preenche, ó, né, o cloroplasto a gente chama de estroma. Beleza? Tranquilo, gente? Tá? Então repara que todo ATP e NADP foram utilizados aqui na fase escura e eles voltam para a fase clara. Maravilha? Tranquilo, gente. Galera, vamos ter um vídeo 2, fiquem tranquilos, senão esse vídeo vai ficar, pô, de 3 horas e 48 minutos fazendo 5 questões. Vamos fazer agora as questões? Vamos! Sentir a vibração aí, porra, louca de vocês. Vamos lá! Mackenzie 2019. O esquema abaixo resume de forma sucinta as etapas clara e escura da fotossíntese no interior de um cloroplasto. Então, trouxe uma questão para a gente, de fato, né, relembrar tudo que a gente viu no esquema anterior, ok? Então, 1 tilacoides, né, e 2. Opa, aqui é a fase clara, correto? Fase clara a gente tem como matéria-prima, repare que ele botou aqui, ó, olha os ADPs, né, olha os NADPs, tudo setinha voltada para cá, então é matéria-prima, inclusive a nossa queridíssima o que é? Água, que tem como produto na fotólise o O2. E produto também da fase clara são os NADPH, ó, e os ATPs, que vão ser utilizados no estroma. Então o 3 só pode ser o CO2, ok? Fixado produz glicose e de lambuja aqui, ó, tem a glicose aqui.
Ah, ele botou um outro produto. Esse outro produto aqui, ó, pode ser a nossa queridíssima água, tá? Que aí a gente caracteriza a reação mais completa da fotossíntese. Beleza? Então vamos lá. A substância liberada em 4 é o oxigênio? Não. Cara, veio cheio de maldade, hein? Né? A glicose já está aqui, ó. Glicose é o C6H12O6. Vamos lá. B. A substância liberada em 2 é a água? Não, não é a água. Show? Vamos lá. Os átomos de carbono e hidrogênio presentes na glicose originam-se das substâncias 3, o CO2, ok? E 1, respectivamente. Opa, gostei dessa, hein? Vou separar aqui, ok? Então vamos lá. Né? O 1 é a água aqui, ó, os hidrogênios da água que ele estaria relacionando. D. Ocorrem no estroma, tá? A fotólise da água 3, né? Então, fotólise não é no estroma, né? Tilacoide. Beleza. Show. E a substância utilizada em 1 é o dióxido de carbono. 1 é a água. Errou, então realmente ficou C de cuscuz. Beleza? Lembra que o carbono, principalmente o carbono aqui, ó, muito relacionado aos carbonos da glicose, um clássico dos vestibulares. Beleza? Prontinho. Show. Enem. Cara, olha como que o Enem ele já está vindo com um linguajar muito mais técnico, conteudista e tudo mais. A questão não é um absurdo, porque vocês estão vendo a resolução, né, o resumo e tudo mais. Mas, cara, eu não acho essa questão fácil, por exemplo. Tá? A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais é dividido em 2 fases complementares, uma responsável pela síntese de ATP, fase clara, ok? E pela redução do NADPH. Lembra que redução, galera, na química, tá? Quando a gente fala em redução, ó, NADP+, com H+, a gente está adicionando elétron, ok? Para formar NADPH, né? Muitas vezes representado com 2, ó, NADPH2. Então, adicionar elétron é redução. Beleza? E outra, ó, pela fixação do carbono, que é a fase escura. Então, fase clara, fase escura. Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, que é a fase clara, são essenciais água e oxigênio. Oxigênio é o produto, né, galera? Glicose e oxigênio, mais uma vez, né? E glicose é lá na fase escura, tá? Radiação luminosa e água. Opa, olha só. Então, matéria-prima, né, da fase clara. Né? Glicose é produto da fase escura, oxigênio é produto. Então, tirando tudo com oxigênio, você já matava, né? Porque oxigênio é produto. Beleza? Tranquilo, galera. Vamos lá, mais uma para o Unesp. Gente, tem vestibular de tudo quanto é canto nesse resumão, gente. Espetáculo. Em uma matéria sobre o papel das plantas na redução da concentração atmosférica, né, dos gases do efeito estufa, né, conhecido como CO2, consta a seguinte informação. O vegetal arranca o carbono, que é o carbono do CO2, para usar de matéria-prima para o seu tronco. Beleza. E devolve para a atmosfera o O2, ou seja, o oxigênio. Show? Tranquilo. Então vamos lá. Tal informação refere-se à respiração celular? Não, ele está falando de fotossíntese, né? Então a gente poderia tirar a A e a E. Beleza? Só que ele está dizendo o seguinte, ó. Vamos lá. Fotossíntese está correta, uma vez que, através desse processo, a planta utiliza o carbono na síntese de seus tecidos, devolvendo para a atmosfera o oxigênio do CO2. Aquele lambuzou, que a gente acabou de ver que o oxigênio ele é derivado da água, ok? Tranquilo? Fotólise da água. Né? Por pouco essa aqui não estava correta. C de cuscuz. Fotossíntese está incorreta. Beleza? Uma vez que o carbono do CO2 é utilizado na síntese
de carboidratos que serão consumidos na respiração celular, mas não como matéria-prima do tronco. Ué, lembra que a gente falou que tudo que tem na plantinha ali, basicamente, é derivado do quê? Da própria fotossíntese. Beleza? Vamos ver a D, né? Vamos torcer para que seja, né, a D. Fotossíntese está incorreto, uma vez que o oxigênio, né, liberado para a atmosfera provém da reação de decomposição da água, ok? E eu me perdi aqui, desculpa. Fotossíntese está incorreta, uma vez que o oxigênio liberado para a atmosfera provém da reação de decomposição da água e não do CO2, que a planta capta da atmosfera. E aí, gente, né? Olha só, o cara disse que o carbono que é do CO2, né? Para o CO2 usar de matéria-prima para o seu tronco e devolve para a atmosfera o O2, ou seja, o oxigênio. E aí, gente, né? Então, ó, repare que na C, quando ele diz, ó, fotossíntese está incorreta, uma vez que o carbono do CO2 é utilizado na síntese de carboidratos, que serão consumidos na respiração celular, mas não como matéria-prima do tronco, aqui ele errou. Então, realmente ficou a letra D de dado. Tudo que tem na planta, ok? Basicamente, né, é derivado da fotossíntese, né? Esses compostos eles entram em vias metabólicas de produção de outros compostos, beleza? Por exemplo, o tronco, a casca, né, é o que a gente chama de suberina, beleza? Então, né, que a gente fala de suber e tudo mais, que são que é a casca propriamente dita. Show de bola? Então ficou letra D. E aí, para a gente acabar, olha essa questão da UF 2002, eu gosto demais dessa questão. Essa questão é excelente para você entender fase clara e fase escura e a relação de dependência. Olha o que ele diz. Certa experiência realizada em 2 etapas consecutivas com uma amostra de algas verdes em meio de cultivo aquoso está relatado a seguir. Primeira etapa, a amostra de algas verdes foi inicialmente colocada em presença de luz e ausência de CO2. Então, primeira etapa, ok? Com luz e sem CO2, beleza? Reparem, gente, que o gráfico aqui, ó, é velocidade de incorporação de glicose, de carbono a glicose, ou seja, fase escura rolando, beleza? Então, se tá baixinho o gráfico aqui, galera, quer dizer o quê? Que não tá rolando a fase escura, beleza? Só que aí na segunda etapa, em determinado instante, apagou-se a luz e simultaneamente adicionou-se CO2 marcado radioativamente. Ou seja, na segunda etapa, galera, tá? Eu vou botar aqui em cima que eu vou fazer uma subdivisão ainda, ó. Tá com CO2 e sem luz. Beleza? Tranquilo. Que foi mantido concentração constante até o final da experiência. Então, o gráfico a seguir mostra um dos aspectos observados. Então, olha só o que ele quer. Com relação à velocidade de incorporação do carbono 14, a glicose dessas algas, explique seu aumento no início da segunda etapa, bem como no seu posterior decréscimo. Então, ele quer que você me diga o porquê que aumentou, ok? Por que aumentou? Vamos botar aqui, ó, cara, chamar atenção para o aumento, beleza? E por que baixou? Essa é a ideia. Então, você teria que explicar aqui. Então, galera, lembre o seguinte, na primeira etapa, vamos botar aqui do lado, ó, na primeira etapa, como só tinha luz e não tinha CO2, aqui, meu irmão, rolou fase clara, produziu muito ATP, ok? Muito ATP e muito o quê? NADPH ou NADPH2. Faltou um Dzinho aqui que eu tô com fome. Ok? NADPH2. Já na segunda etapa, ok? O que aconteceu, gente? Né?
Ó, vamos botar aqui, ó. Primeira etapa, produziu muito ATP, NADP, mas não fixou. Baixa a quantidade de CO2, por isso que está zerado. Ok? Né? CO2 não, né? Vamos botar baixo C6H12. Você não tem fixação. Beleza? Maravilha. Agora, na segunda etapa, galera, é exatamente o oposto. A gente zerou a ATP, porque não tem mais luz. Lembra que para produzir ATP e NADP tem que ter luz. Ok? NADP. Certo? Só que como na fase anterior a gente produziu muito ATP e NADP, filhote, começou a fixar muito CO2. Começou a fixar muito. Então aqui está rolando, beleza? Muita fixação. Então está aumentando. Só que ao mesmo tempo que vai aumentando, essas quantidades de ATP e de NADPH começam a diminuir, porque você apagou a luz. Se apagou a luz, não faz mais ATP e NADPH, fi. Essa é a ideia, essa era a leitura e era o que você tinha que escrever. Então, chegou em certo ponto em que a baixa concentração de ATP e de NADP inviabilizou a fixação. Ó, então, aqui nesse primeiro momento, a gente produziu, fez muito ciclo da pentose, beleza? Ó, muita fixação. E aqui baixou a fixação porque faltou ATP e NADPH. Maravilha? Uma questão boa demais para você entender a dependência da fase escura pela fase clara, ok? Então, para rolar a fase escura, não importa se tem luz ou não tem luz, importa se tem ATP ou NADPH, beleza? Se tiver ATP e NADPH e o CO2, meu irmão, tática ali, fotossíntese. Um detalhezinho que fica aí, para a gente já fazer um link futuro, é o seguinte, que os estômatos, ok? Que são aquelas estruturas da epiderme, das folhas, eles se abrem durante o dia e fecham durante a noite. Então é um papo que a gente vai ter que ter, transpiração. E o que isso acarreta, Vitão? À noite eles se fecham. E quando o estômato se fecha à noite, não entra o CO2, aí falta o CO2, beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, nesse papo, a gente vai ter um link bem bacana. Transpiração. E a gente vai também falar de plantas C3, C4 e CAN. Maravilha? Então é isso, gente. Fizemos aí 10 exercícios de fotossíntese, tá? Olha como que, por mais que eu tenha falado pouco de conteúdo, a gente arrebentou exercício de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é universidade, até mesmo questão discursiva. Isso é lindo, né, gente? Estudar fazendo questão é bom demais. Não deixe de mandar um comentário aí, não deixe de dar um joinha, não deixe de, meu irmão, sei lá, mandar um abraço, um salve aí pra mãe, pro pai, pra todo mundo. A gente tá juntasso nessa, galera. Vamos com tudo. Até a próxima.